Muito boa noite, iniciando a nossa live, muito boa noite. Quem for chegando aí, me confirma, dá um ajustezinho na nossa iluminação. Vamos iniciando a nossa boa noite, Adriano Nebritz, indecifrável esse codinome aí. Pessoal, me digam aí se o áudio e o vídeo está ok. Vamos trocar um pouquinho aqui essa luz. Boa noite aí, pessoal. Maria, Paula. Como é que está o áudio? Me digam aí, estão me ouvindo bem? Hoje fazendo uma pequena alteração aqui do meu setup. E aí queria ver o feedback de vocês, se me ouvem, me veem bem, tudo ok. Está ok? Show de bola. Muito obrigado então pelo feedback. Vamos iniciar nossa aula de número 2, do nosso bootcamp, que eu dei esse nome de nosso treinamento em execução fiscal de uma forma condensada, não é mesmo? Comecei esse treinamento para abordar os assuntos que, na minha modesta opinião, na minha ótica, são os mais indispensáveis, digamos assim, para quem quer colocar o pezinho na água nas execuções fiscais. Falamos na aula anterior, que está aqui no IGTV, está também no meu canal. Falamos sobre teorias mais gerais, coisas mais genéricas a respeito da execução fiscal, para ingressarmos mais no processamento deste importante rito, né, com suas características. Algumas das suas características não deu para esgotar tudo que eu gostaria de falar, mas já dei vários insights poderosos, como coloquei aí num outro story, a respeito daquela aula. Pessoal, quem estava na aula da semana passada, na quarta-feira, 19h47, é o nosso horário tradicional. Quem é novo aqui já fica sabendo. É sempre quarta, 19h47. Quem estava na aula passada, me diz aí, estava bacana? Como é que foi para vocês? Aprenderam? Que os feedbacks que eu recebi por direct ou por comentário nos posts foram muito positivos, muito legais, assim. Eu estou gostando demais da validação, assim, do que a gente vem fazendo aqui no meu perfil, no canal, enfim, todos os nossos conteúdos. Keila, boa noite, Fabiano, Josué, Bruno, legal termos todos vocês aqui nessa nova atividade, né? Quem é novo aí, me diz aí, me manda aí os coraçõezinhos para que o algoritmo difunda aí esse nosso conteúdo para outros potenciais interessados. Ana Cristina, nossa sempre presente aqui, amiga, né, nas nossas atividades. Keila, boa noite para ti também. Muito legal termos todos vocês aqui. E aí, esmaga aí o botãozinho do coraçãozinho para que isso promova o vídeo para os outros seguidores, outros interessados, apareça aí, porque tá difícil remar contra os nossos algoritmos. CJ Tex é um perfil que eu descobri bem bacana e trabalha também com execução fiscal. Fausto, boa noite, galera chegando aí na nossa atividade. Como eu comentei na aula anterior, que tá aqui gravado no IGTV, digamos assim, né? Tá aí a íntegra daquela aula, tá aqui registrada, né? Com toda a teoria geral da execução fiscal, conceitos mais introdutórios. Afinal de contas, muitas vezes o óbvio precisa também ser dito. Muita gente não tem ainda uma familiaridade muito grande, uma intimidade com essa temática, mas quer se aprofundar. Daí que eu senti a necessidade de trabalhar conceitos mais gerais para poder mergulhar em assuntos mais específicos com relação ao processamento da execução fiscal. E aí, agora, nessa aula número 2, é uma loucura. É uma loucura, é quase uma insanidade, mas eu separei 4 eixos fundamentais, e eu pensei nesses 4 eixos com a cabeça da prática, tá? Então, assim, não vai ser uma aula de teoria geral da responsabilidade, da substituição tributária, da sujeição passiva tributária, tá? Não vai ser uma aula disso, mas vai ser uma aula focada a partir dos casos práticos, da realidade. Afinal de contas, eu queria armar vocês com insights
que sejam úteis, que sejam verdadeiros, que se apliquem realmente no cotidiano das execuções fiscais e que sejam úteis para, como eu disse, para quem quer colocar o pezinho na água, quer mergulhar neste nosso universo, né? Afinal de contas, eu tenho muita familiaridade, são quase 19 anos trabalhando em execuções fiscais e queria comungar aí com vocês, compartilhar, para usar um termo da moda, um termo moderno, né? Comungar com vocês, compartilhar, porque compartilhando a gente, na verdade, multiplica o conhecimento, a gente não está, na verdade, dividindo. E eu queria, então, compartilhar ideias a partir de 4 eixos que eu identifiquei como os casos práticos mais reiterados, mais do cotidiano, que são assim aqueles sem os quais a gente não tem como viver no universo da execução fiscal. Então, não é uma aula de teoria geral da responsabilidade tributária ou da responsabilidade de terceiros ou de sócios, no caso da dissolução de acordo com o direito societário, mas focada na prática. Eu separei 4 tópicos que são: primeiramente, o que é o redirecionamento, né? Características fundamentais, o processamento, o redirecionamento, o caso-chave da dissolução irregular, quem quer advogar nessa área, quem quer pesquisar, quem quer estudar, quem está lá até na graduação, na pós, trabalhando em tributário, não tem como deixar de trabalhar dissolução irregular. A sucessão tributária não é uma coisa tão difícil, mas é muito cotidiana, é muito verdadeira, é muito presente no nosso dia a dia das execuções fiscais. Separei este tema. Também o redirecionamento em casos de falência e, por fim, mas não menos importante, talvez seja até mais importante, o redirecionamento em casos de grupo econômico, a minha particular visão a respeito disso e a aplicabilidade ou não do IDPJ, assim previsto no Código de Processo Civil, no artigo 133 e seguinte. São 4 tópicos muito pesados, muito cheios de conteúdo, é para realmente trazer bastante informação de uma forma densa aí para vocês. Para quem não me conhece, que está chegando por agora aí, pessoal que é novo aqui no perfil, meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal em Porto Alegre, já há quase 20 anos trabalhando em uma vara de execuções fiscais. Então, uma vara de competência exclusiva em execuções fiscais, e eu senti a necessidade de fazer esse trabalho de comunicação online, primeiro da minha parte, para dividir, compartilhar, trocar ideias e trabalhar de uma forma doutrinária, através de um outro ferramental, desse suporte aí das redes sociais, de acordo com o ideário da era da informação, da gente compartilhar ideias, compartilhar as nossas sensações para conquistarmos novos conhecimentos juntos. E, na verdade, muitas vezes me falam que eu ensino muito, mas eu aprendo muito com vocês também, com as perguntas, com as sugestões de pauta e por aí mais. Mas, além de um ombro amigo, para mim é um ombro amigo para vocês, fundamentalmente, porque o Execução Fiscal em Curso foi pensado exatamente como um ambiente para o interessado, o advogado, o estudante, o operador jurídico, né, enfim, assessores, todo mundo que tem algum interesse de alguma maneira em execuções fiscais, busque socorro de uma forma concentrada, com conteúdo que realmente seja denso, seja prático, com um viés diferente, porque não adianta a gente repetir sempre o mais do mesmo, trazer coisas dos livros, repetindo assim, de meio automática, conceitos que vocês poderiam obter em outros ambientes. A ideia aqui é sempre trabalhar de uma forma inovadora, né, de uma forma diferente, mas de uma forma que seja prática, seja fácil para vocês e que seja prazerosa para mim também. E eu me divirto bastante trabalhando com isso aqui. E queria agradecer demais, eu sempre coloco, né, quero agradecer demais a acolhida, a receptividade que os nossos conteúdos têm alcançado aí entre os operadores jurídicos. Gente nova chegando aí, quem diz aí, quem é, tomar um golinho d'água enquanto isso, me dê um refresquinho, quem é novo por aí, diz aí quem é já antigo e já está debutando aí nas nossas aulas. Diz aí, tá começando por agora, ou excelente iniciativa, muito obrigado, Natália, né, Natália? A Aline também chegando, Gesiel também. O Gesiel já é antigo aqui nas nossas lives, né? Nem preciso cobrar dele aqui a apresentação. E aí, então, vamos trabalhar esses 4 tópicos principais, né? Sou nova, acabei de chegar. Nena, então seja muito bem-vinda aí.
Laris também, sou nova por aqui, que legal. Sempre ter renovação do público é sempre muito bacana. Fabiana, advogada tributarista em Belo Horizonte. Uma das coisas mais legais de trabalhar nesse ambiente virtual é que a gente acaba tendo contato com pessoas do todo o Brasil. Eu tenho amigos agora em todo o Brasil e inclusive no exterior que, enfim, se interessam por execução fiscal. Assisti algumas aulas, tenho muita vontade de me aprofundar. Então, Keila, seja muito bem-vinda. Vamos mergulhar, vamos se jogar. Aproveita os nossos conteúdos, tem bastante material aí no nosso perfil, tá? O canal, estou abastecendo agora, voltando a abastecê-lo com novas publicações. O Paulo também chegando, boa noite. E aí vai ser seguramente um lugar que tu vai conseguir te inteirar bastante das execuções fiscais. E eu quero anunciar que daqui uns dias mais vai ter uma novidade bem legal também aqui pelo perfil. EC Monteiro, então, muito legal termos todos vocês aqui, bacana, nosso público. Gente, vou começar a nossa temática, né? Afinal de contas, o que é o redirecionamento? Quando eu comecei lá por 2002, né? O concurso começou em 2001 para 2002, já vou entregando um pouco da minha idade, né? A gente não estudava assim tecnicamente, vamos confessar, né? Não estudava tecnicamente o que é o redirecionamento, que diabo é isso aí? Porque estava na moda, e na moda era um sopro da jurisprudência do STJ, que iniciou a ventar a partir de 96 com relação à responsabilidade tributária, se transformando um pensamento no sentido de que era uma responsabilidade objetiva, ou seja, bastava o mero inadimplemento, bastava o insucesso da execução para que nós pudéssemos buscar no patrimônio do administrador daquela sociedade os bens, os valores necessários, úteis para a satisfação daquela execução. Era o pensamento que vigia, né, até o final da década de 90, uma responsabilidade tributária objetivo. Isso é importante dizer porque, na verdade, houve uma virada da jurisprudência, mas essa virada, né, mais atualmente estão tendo esses cavalos de pau, assim, essa guinada jurisprudencial mais abrupta, especialmente no STJ e também no Supremo. Mas isso aqui da responsabilidade não foi uma guinada assim tão violenta. Foi uma construção que que iniciou em 96 e foi se solidificando. E na época lá do meu concurso, em 2000, o nosso tribunal teve uns embargos infringentes, então é do tempo dos embargos infringentes, se revisitou a jurisprudência do próprio Tribunal da Quarta Região e alterou seu posicionamento para exigir os pressupostos da responsabilidade tributária, assim previstos lá no artigo 135 do CTN, para que fosse redirecionada a execução. E eu confesso que quando eu deparei pela primeira vez, né, com esse julgado, estudando lá já para as últimas fases, não lembro se era na prova escrita ou na prova oral já, deparei com esse julgado e eu fiquei indignado. Isso aqui vai acabar com a cobrança agora dos débitos tributários. Eu estava vendo com a cabeça no sistema antigo. E a partir daí realmente ganhou muito fôlego, tanto que eu fiz um post no início do canal celebrando os 20 anos dessa guinada jurisprudencial. E isso é que a gente estudava isso aí, mas e afinal de contas, o que é o redirecionamento? Que diabo é isso? E eu cheguei na vara de execuções, digamos, muito rapidamente, né? Muito rapidamente, eu jurisdicionei no interior um pouquinho, depois vim removido para a capital e desde então, né, desde essa remoção, trabalhando em execução fiscal. Eu cheguei lá, nos processos, eram uns processos laranjinhas, assim, aqui tem os redirecionamentos. Eu digo, e como é que é isso? Como é que funciona? É em outros apartados? É no mesmo processo? Né? Quais são? Tem característica de ação ou não? É um incidente? Né? Como é que se decide isso? Tem que dar vista para a parte contrária ou não? Né? E a gente vai aprendendo na prática mesmo, suando sangue para aprender isso que a gente quer compartilhar com você de uma forma mais simplificada. Isso pode ser bobo, pode ser simplório, mas na verdade eu não sabia. Já a juíza não sabia exatamente como funcionava o redirecionamento, ainda que a teoria geral tivesse na cabeça por conta do concurso. E a gente faz concurso para ser juiz, mas naquela época ao menos não era assim, a gente não tinha um estágio verdadeiro, a gente não vivia aquilo de uma forma mais
presente, assim, íntima dos processos, né? Era uma coisa mais... Passou no concurso, fazia uma pequena introdução na casa e dali para diante segue a tua vida. E eu segui a minha vida, trabalhei com o previdenciário, cheguei na execução fiscal sem saber exatamente. E o redirecionamento, então, na verdade, pessoal, pense o seguinte, é uma decisão interlocutória na execução fiscal, uma questão incidente na execução fiscal examinada nos próprios autos da execução fiscal. Então não se trata de uma ação ou de um incidente que seja autuado em autos apartados no tempo dos autos físicos. Agora são autos eletrônicos vinculados eletronicamente. Mas não, eles eram apreciados, esses pedidos de redirecionamento, e sempre foi assim até presentemente, salvo as situações de IDPJ, dentro dos próprios autos da execução. E aí, o que acontece, como é que funciona isso? Como é que funciona? A gente tem uma execução, como eu comentei na aula da semana passada, a execução fiscal inicia lá com a petição inicial executiva, que é muito simplificada, apresenta 3 requisitos apenas de acordo com a lei, e vem instruída com a CDA, e a partir dali o juiz dará uma decisão, que é a decisão do CITES, que tem o poder de interromper o curso do prazo prescricional. Teremos uma aula específica sobre prescrição na execução fiscal. E essa decisão, então, apreciando a inicial e a CDA, dará o CITES, e dali para diante ocorrerá, no mais, às vezes, uma citação por carta. Afinal de contas, é a citação postal, a via preferencial eleita pela lei. Teremos uma citação por postal e remetida, portanto, a carta de citação para o endereço referido na inicial, que no mais às vezes é realmente o domicílio fiscal deste nosso devedor. Vamos imaginar uma sociedade empresária, que também é o 90%, né? 90% dos casos de execução fiscal são contra sociedades empresárias, grosso modo, assim. E aí nós temos uma citação postal dirigida àquele endereço, e a carta chega àquele endereço e vem uma informação ausente, mudou-se, né? Algo do tipo, o que aconteceu aqui que eu não percebi, não consegui entender. Em Portugal, onde eu fiz mestrado, né? O percebi eles usam como entendi, né? Então eu não percebi o que você disse, não entendi o que você disse. E aí não se percebeu, não se entendeu o que houve ali com aquela devedora, enfim, se ela está operante ou não. E não havendo uma informação que impeça a diligência por oficial de justiça, às vezes existe algum tipo de feedback do AR que pode frustrar, inclusive, uma diligência por oficial de justiça, e aí a gente evita isso e acaba indo direto para a citação por edital, ressalvado, claro, não ter havido nenhuma outra busca de endereços que possam ser frutíferos. Hoje a gente tem um banco de dados eletrônico no qual a gente pode pesquisar e obter eventualmente, não é? Porque a desgraça nunca anda sozinha. Quem já me conhece eu falo isso com frequência, porque as execuções fiscais se repetem contra o mesmo devedor, muitas vezes, no mais das vezes. Então elas se repetem e a gente já tem diligências realizadas anteriormente, né? Em outras execuções que tramitaram contra aquele mesmo devedor, a gente sabe, olha, lá tem, de acordo com a documentação arquivada, lá tem um endereço frutífero diferente daquele da inicial, ou aquele realmente não está operante, ou ela realmente mudou-se, ou já houve uma diligência por oficial de justiça e o oficial atesta que ela está extinta de fato, obteve informação nesse sentido, conversou eventualmente com o próprio representante legal da nossa executada, e o representante diz, não, ela encerrou suas atividades, né? Ou houve alguma coisa que impediu ela de continuar, então foi esgotado o seu patrimônio, algo que ele possa ter dito lá para o oficial disso. Isso pode estar num banco de dados, ou pode ser documentado através de um mandado de penhora, ou mandado de citação em penhora, melhor dizendo, mandado de citação em penhora expedido nesta execução fiscal à vista de uma diligência por carta que restou frustrada. Por exemplo, mudou-se, inexistente, ausente, né? Coisas parecidas, uma série de categorias diferentes que estão lá no AR, e o carteiro vai lá e simplesmente assinala. Se tem lá um mudou-se, ausente, a gente tenta uma citação por oficial de justiça, ou busca algum outro endereço que seja efetivamente positivo, no sentido de que lá está constatado o funcionamento, ou
Se não está constatado, a gente pode inclusive pular por edital. Mas a gente busca por oficial de justiça e o nosso tribunal, inclusive, tem uma súmula dizendo o seguinte: quando o oficial de justiça constata que a nossa executada não está funcionando no seu domicílio fiscal, nós temos indícios suficientes, concretizados nessa certidão de que houve uma dissolução irregular. E aí, isso é o que mais acontece, é o que é mais frequente no universo das execuções fiscais. Então, com base numa certidão do oficial de justiça, isso é suficiente. Na minha muito modesta opinião, outros elementos de prova também são suficientes, para essa constatação. Até porque não existe prova tarifada como regra no processo civil, e aqui na execução fiscal não é diferente. Se nós tivermos outras informações ou alguma informação realmente do correio que lá não está mais operante, é outra empresa, coisa do tipo, a gente pode também redirecionar, na minha modesta opinião, com base em outros elementos, informações que o próprio credor pode trazer, aqui essa empresa já temos informação de que ela está dissolvida de fato, ou irregularmente, ou coisa do tipo. E aí nós chegamos nesse contexto fático em que uma citação frustrada, ou realmente foi citado e a gente constatou que ela está dissolvida irregularmente, já vamos falar o que é dissolução irregular, e aí há um pedido de redirecionamento. Vem o credor e diz o seguinte: nesta situação, está incidindo o entendimento da súmula 435 do STJ, segundo a qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa não localizada no seu domicílio fiscal. E como eu disse, o TRF diz não localizada pelo oficial de justiça, está liberado a aplicar a súmula 435. Aí o que acontece é nós redirecionarmos essa execução por uma decisão incidente, uma decisão interlocutória, atravessada no curso da execução, porque a execução está caminhando em direção do patrimônio da nossa executada, nossa devedora original, e nós vamos dar uma guinada e vamos partir para um outro rumo, vamos caminhar em outro sentido para atingir o patrimônio de outra pessoa. Esta é a decisão do redirecionamento que o juiz vai apreciar. Está aqui constatada a frustração das medidas executivas no domicílio fiscal, da nossa devedora. A súmula 113 do TRF, se não me engano, autoriza o redirecionamento com base na certidão do oficial de justiça. Então se aplica o entendimento da súmula 435 do STJ e nós vamos redirecionar a execução e vamos dar um cite-se. Uma ordem de cite-se, claro, incluir este codevedor no polo passivo da execução, e aí daremos um cite-se, e aí vale lembrar que este novo cite-se é também esta decisão uma causa de interrupção do prazo prescricional, assim como aquela primeira decisão lá do início da execução fiscal, que também é um cite-se, e aquela decisão também interrompeu. Então nós temos duas decisões de cite-se, e essas duas decisões interrompem o curso da prescrição. Hoje eu vi um comentário até num post já mais antigo, mas bacana, que o pessoal vai atrás. Então essa interrupção da prescrição se opera contra ambos, tanto contra a devedora original como contra o codevedor, aquele contra o qual foi redirecionada a execução, e a resposta é sim. Ambas decisões prejudicam a esfera jurídica das duas pessoas, tanto da devedora original quanto do codevedor, assim entendido aquele como responsável pelo débito pela aplicação da súmula 435 do STJ, certo? Então nós temos a situação em que se constata uma frustração da execução, temos os poderes de administração do devedor, da devedora da empresa, tanto no momento da dissolução irregular, quanto no momento do fato gerador. Aqui abro um parênteses, porque o STJ está para decidir esta situação, se basta os poderes de administração no momento do fato gerador, ou melhor dizendo, no momento da dissolução, ou se preciso conjugar poderes de administração tanto na dissolução quanto na ocorrência do fato gerador, que a gente chama de duplo requisito. Então a gente vem redirecionando as execuções quando presente o duplo requisito. Poderes de administração no momento do fato gerador, poderes de administração no momento da dissolução irregular.
Se constata isso, aplica-se a súmula 435 do STJ, se vai redirecionar a execução contra este codevedor com base na dissolução irregular. Então vejam só, pessoal, que a súmula 435 do STJ, como eu referi assim de cabeça, pode ter alguma pequena diferença de redação, mas ela diz o seguinte, que presume-se dissolvida irregularmente a empresa não localizada no seu domicílio fiscal, se autorizando o redirecionamento. Esta presunção vai inverter o ônus da prova, de tal modo que aquele que é o codevedor, aquele que é o administrador, no mais das vezes, da sociedade empresária devedora, ele terá que fazer uma prova de que não aconteceu uma dissolução irregular, o que é sim uma prova diabólica, mas ele tem que explicar a carga que o STJ impôs ao codevedor, né, de um ônus de provar, significa que ele tem que explicar a situação da dissolução da devedora da qual fez parte. Depois do redirecionamento, o juiz pode determinar nova centralização da sociedade? Sim, ele pode. Isso, inclusive, é um dos tópicos. A devedora original, ela não é excluída do polo passivo. Em algumas situações, ela sequer é citada, né? Às vezes, nem por edital ela é citada, porque já se tem uma informação ex ante de que ela está inoperante, enfim, foi dissolvida irregularmente, nem vamos citar por edital essa sociedade. Mas as diligências, quando ela é citada, claro, as diligências podem prosseguir indistintamente, tanto contra o codevedor como contra o devedor original. E isso é muito importante, muito útil, tá, pessoal? É uma dica poderosa, que é só quem atua que percebe. Porque o codevedor, ele pode indicar bens daquela sociedade. Muitas vezes o credor não sabe que lá em Minas Gerais, aquela devedora tem lá uma propriedade, algum tipo de bem que eventualmente suporte o valor da execução fiscal. Ela não indicou bens, não foi localizada, essa informação se perdeu, né? E o codevedor pode... Não, ela tem bens. E lá está o bem. Então ele pode indicar e a gente pode ultimar a execução contra a devedora original. E aí, se paga a execução, evidentemente vai acabar excluído aquele outro codevedor do polo passivo e vai ser paga a execução e aí vai ser da baixa por sentença, né, com base no pagamento. Certo? Então realmente pode, isso é muito importante e efetivamente acontece. Eu queria só fazer mais um parênteses antes de chegar na outra pergunta. O que acontece? A desgraça nunca vem sozinha e quando a empresa entra numa situação de precariedade patrimonial, ele já não tem mais certidão negativa, fica muito difícil negociar os seus bens, tá? Porque em muitas situações ele precisa atestar, e eu como potencial comprador, eu exigiria certidões negativas tributárias da alienante para evitar de entrar numa fraude de execução e ser prejudicado por isso, né? Quando ela tem certidão positiva de débitos, já vai ficar complicado de operar, vai ficar complicado de negociar patrimônio, imóveis, enfim, reservas de capital, né, bens de raiz, como a gente aprendia lá no Direito das Coisas, para alavancar suas atividades, sanear, injetar recursos no seu empreendimento. E aí fica aquele patrimônio lá imobilizado que ela nem consegue vender e fica lá patinando sem efetivar a execução. A gente pode ir lá atrás e efetivar a execução contra aquele bem, certo? Uma informação bem legal, bacana, a pergunta me proporcionou a responder isso. Pode redirecionar sem efetivar citação por edital? Pode. Na minha comarca, o juiz não defere. É entendimento jurisprudencial, né? Entendimento judicial. Na verdade, a decisão de redirecionamento, ela não depende de se ter uma citação, tá? Da parte da devedora original, não depende, não existe nenhum condicionamento posto em lei ou sequer por um entendimento fixado pelo STJ, né, que exija uma tentativa de citação, mesmo que editalícia da devedora original. Como eu disse, nós fazemos isso cotidianamente quando já há informação certa de que, por exemplo, a empresa teve seu contrato social baixado na junta comercial, CNPJ baixado. Para que eu vou tentar citar por edital essa sociedade? Vamos encurtar caminho, vamos ir atrás de quem efetivamente pode eventualmente ter contas a pagar aí, né?
Então não faz sentido a gente ficar gastando chumbo aqui, gastando pólvora contra pessoas jurídicas já assim extintas, sem muito interesse. Porque quando já existe a baixa do contrato, né, não existe mais a personalidade jurídica, não existe mais empresa. O que existe é a eventual responsabilidade remanescente dos administradores em virtude do não cumprimento dos pressupostos da dissolução, do rito da dissolução. Na minha ótica, não é necessário. Mas, enfim, cada juiz tem o seu pensamento, mas, na minha opinião, não é necessário, totalmente desnecessário perquirir disso aí. Se o município alterar o número do imóvel da empresa e não conseguir citar, é cabível a defesa nesse sentido? O número do imóvel da empresa. Deve ser um endereço, né? Deve ser algum caso prático que aqui ela está querendo perguntar. Assim, eu vou responder em tese porque eu não posso me manifestar sobre casos pendentes, né? Eu sempre explico isso porque às vezes o pessoal tem uma dúvida prática de um caso prático. Olha, aqui o juiz disse tal coisa, o procurador fazendário disse tal outro com agravo para responder no tribunal, aqui e tal, como é que eu faço? Digo, olha, eu não posso me manifestar sobre processo pendente, né? O Estatuto da Magistratura me veda isso. Mas eu posso responder de uma forma mais dogmática, técnica, né? Sem mergulhar em casuística, tá? O que acontece? Se a citação foi frustrada por um problema de endereço, claro, a gente pode ter que renovar essa diligência de citação num outro endereço. E isso pode ter sido motivado tanto por um problema no endereçamento a cargo do credor. O credor errou, disse o número errado, o nome da rua errado, o município errado, o estado errado, CEP errado. Qualquer coisa disso pode complicar muito a efetivação da citação. Eu fui oficial de justiça, eu sei como é que você foi. Era carne, tá? De bater perna atrás de endereço que não tá errado, tá inexistente, o número não existe, tá salteado, não tem lógica, ou a rua A tem 10 rua A naquele loteamento, né, naquele bairro, né, fruto de múltiplos fracionamentos do imóvel. Então, rua A, sem número, assim, é a receita de que não vai encontrar. Tá? Então, assim, às vezes existem esses problemas, a gente pode efetivamente renovar a diligência de citação, né, especialmente quando a empresa tem sim um endereço certo, está operante, e daí, claro, é necessário a gente renovar a citação, até porque uma citação endereçada para um local incorreto é uma citação inválida, certo? A gente pode renovar. Ai, fugiu ali. Adriano fez uma pergunta, correu aqui, é muito rápido, eu não consigo responder tudo. Em caso de endereço, pode ter havido alteração nos órgãos após a execução, implicar também problemas de sanção. Realmente, exatamente, pode haver alterações de endereço, e eu sempre falo, né, é indispensável que a gente faz isso, né? A gente se muda, troca de município, se muda, vai para outro lugar, a gente tem que atualizar os nossos endereços para que a conta do telefone chegue, né, para que a fatura de não sei o que a gente tem que pagar, chega, fatura do cartão de crédito, sei lá, alguma coisa do tipo. Em qualquer coisa a gente tem que atualizar sempre o nosso endereço, sob pena a gente acabar perdendo o serviço, o contrato, ficar em débito e aí tudo mais. Com os débitos tributários ou os outros débitos junto à Fazenda Pública, evidentemente a gente tem que sempre manter o endereço atualizado, né, para evitar esse tipo de problema. E quando a gente não atualiza, acaba frustrando a execução, e a citação pode ter sido boa. Dr. Williams fez uma pergunta: durante o processo administrativo, a empresa encerrou suas atividades em todas as esferas. Fim do processo improcedente o recurso, o valor será escrito em CDA e haverá execução fiscal? Claro. Haverá. Verificado que a empresa está encerrada, será atribuída aos ex-sócios. Aí mora uma série de problemáticas que a gente pode tentar fazer algumas aproximações, tá? Fora de caso prático. Já vou chegar na diferenciação, tá? Nos meus assuntos da pauta aqui, tá? Mesmo em caso de dissolução regular, você entende que o redirecionamento aos sócios nos termos do... É possível? Eu imagino que é possível. Não. Eu particularmente entendo que na situação de dissolução regular, que é aquilo de acordo com o direito societário, em que
os sócios se reúnem numa reunião ou numa assembleia. Vamos dar um exemplo de uma limitada que é mais das vezes, tá? Eles reúnem numa reunião ou numa assembleia. Resolvem lá, né, por maioria de votos, resolvem extinguir a sociedade, tá? No todo, não é nem resolução parcial, nem exclusão de sócios. Resolve extinguir por completo a sociedade. Vai se nomear um liquidante caso não tenha havido uma nomeação ex ante lá no contrato social. Esses sócios vão nomear um liquidante e este liquidante terá poderes de encerrar os contratos, negócios pendentes, como está no código. Ele vai, por exemplo, ele vai entregar as encomendas que estão pendentes de entrega. Ele vai encerrar determinados contratos com fornecedores. Ele vai demitir os empregados e vai pagar as rescisões. Ele vai movimentar algum recurso e pagar os débitos pendentes que a empresa tem. Ela tem débitos com fornecedores, com banco, com empregados, com reclamatórios, enfim, com uma série de coisas. Ele tem que encerrar os negócios pendentes, ele tem que cancelar o telefone, ele tem que fazer toda uma série de diligências para, afinal, fazer uma prestação de contas. E nesta prestação de contas ele vai dizer, olha, a empresa, eu arrecadei tantos R$1.000, eu paguei os débitos de tantos R$1.000, sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro e aí nós vamos distribuir esses resultados entre os sócios de acordo com a participação de cada um. Cada um vai receber um determinado, que pode ser atribuído um bem, pode ser um recurso em dinheiro, pode ser alguma coisa que tenha sobrado do encerramento da sociedade empresária. E aí esses sócios vão receber esse bem, vão fazer o distrato e esse distrato vai para a junta comercial. A personalidade jurídica nasce com o registro do contrato na junta comercial e vai se encerrar também com o registro do distrato na junta comercial, vai ser dado baixa no CNPJ. Ah, mas apareceu um novo débito que a gente não tinha descoberto, a gente não sabia que tinha esse débito. Aí os sócios que receberam recursos na dissolução terão que pagar estes débitos, que eram débitos da sociedade, que não foram pagos na dissolução, vão ter que pagar com esses recursos que receberam na divisão do remanescente, certo? Agora, a empresa não tinha recursos suficientes para pagar todo o seu passivo. A gente recolheu todo o ativo, ultimou os negócios pendentes, pagou o que deu do passivo, né? De acordo com os critérios, a preferência, lá que tem, inclusive no Código Civil tem uma série de disposições sobre os critérios para o pagamento, né, desses débitos. Vai pagar, claro, principalmente os trabalhistas. E aí não sobrou nada, só sobrou dívida. A gente vai fazer o distrato e vai levar na junta comercial. É possível corresponsabilizar os sócios nessa situação? Via de regra, não. Aí vai se aplicar, na minha modesta opinião, não é muito corriqueiro na prática, tá? Fico alerta. Mas não é tão, possível, vamos invocar a teoria da responsabilidade limitada da sociedade, que é no nosso caso aqui, no nosso exemplo, não vai ser possível cobrar os débitos, mesmo tributários, remanescentes após o rito ter sido cumprido para a dissolução regular da devedora, certo? Essa é a minha modesta opinião. Cumprido o rito da dissolução regular, arquivado o contrato social, né, não é possível responsabilizar por débitos remanescentes aqueles sócios que tinham nem recebido nada na dissolução, certo? Essa é a minha opinião. Mas existe uma ampla gama de exceções ainda, tá? Existem exceções. Uma das exceções, agora eu expliquei a dissolução regular, eu dei umas pinceladas na dissolução irregular. Aí nós vamos chegar em algumas diferenciações importantes também. Por quê? O artigo 135 do CTN, tá? O artigo 135 do CTN diz mais ou menos o seguinte, tá? Respondem, tá, os administradores, acho que é sócio-gerente que está lá escrito, respondem os administradores pessoalmente, tá? Pessoalmente, pelos débitos, né, originados, né, em obrigações resultantes de atos ilícitos
ou contrários aos estatutos ou contrário ao contrato social. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais prático, tá? Eu sou administrador de uma sociedade empresária. A minha sociedade empresária, ela se destina a estética automotiva. Eu sempre dou esse exemplo aí, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser pet shop, tá? Eu tenho uma pet shop, eu e os meus sócios temos uma pet shop. Sou administrador de uma pet shop. E aí eu viro meu sócio. Cara, pet shop não tá dando dinheiro. Não tá funcionando isso aqui. E eu percebi que material de construção tá bombando. Ou vender autopeças tá bombando no mercado. Vamos trocar e vamos vender autopeças em vez de pet shop? Vamos. Deliberamos e nós concordamos em violar o contrato. Nós vamos desrespeitar o contrato social. O contrato era para pet shop. Nós vamos fazer uma outra atividade, fora do contrato. Eu, na medida em que eu anuí com essa decisão, e os meus sócios, na medida em que eles anuíram e que há prova disso, é possível que os débitos tributários originados na atividade fora do contrato, os débitos tributários gerados na comercialização de autopeças, na comercialização de material de construção, em outras atividades, estes débitos que interessam à sociedade também, esses débitos vão ser cobrados de mim e daqueles sócios que participaram do ato que violou o contrato social. Tá? Isso é o artigo 135. Isso é o artigo 135. Atos que violem o contrato social. Agora, eu vou praticar um ato ilícito. A minha empresa, ela era uma empresa de, vamos imaginar, refeições coletivas. Eu tenho uma empresa que fornece refeições coletivas. Mas eu percebi que o mercado do jogo do bicho, exploração de outras casas de apostas, tráfico de drogas, contrabando, né? Vou financiar outra atividade ilícita. Estas atividades são ilícitas, elas violam a lei. Se eu resolvo praticar, por intermédio da sociedade, uma atividade que é ilícita, que é contrária à lei, né? Jogo do bicho é contravenção, é contrário à lei, os débitos originados nesta atividade que é ilícita, eu respondo em conjunto, solidariamente com a sociedade. Diferenciaram bem? Então, o que é dissolução irregular? Eu não encontrei a sociedade no seu endereço. A gente presume que não foi cumprido o rito da dissolução regular. Deu para entender? É muito diferente isso. É muito diferente. Muito pouca gente sabe disso. E tudo é tratado meio misturado. 135 com dissolução irregular. Dissolução irregular com base no 135, e na verdade dissolução irregular é uma violação do direito societário. Artigo 135 é violação do contrato ou estatuto ou atividade ilícita. É muito diferente, muito diferente. Mas às vezes as coisas são tratadas dentro de um mesmo balaio, tá? Mas a gente tem que diferenciar aí o joio do trigo para não gerar mais confusão, tá? Então a gente falou de dissolução irregular, dissolução regular. 135, vou deixar mais um alerta que ninguém sabe, né? Ninguém sabe, ninguém fica tratando disso, não falam disso. Fica um outro insight poderoso que, para completar aquelas exceções que eu mencionei agora há pouco, na situação em que a empresa é dissolvida, tá? Regularmente, os sócios podem responder por débitos tributários remanescentes em caso de microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá? Isso aqui vocês não vão ver ninguém explicando assim, comparando tintim por tintim.
a responsabilidade tributária no redirecionamento. Por quê? A Lei Complementar 123, no seu artigo 9º, facilitou a baixa da sociedade empresária, microempresa e empresa de pequeno porte, dentro lá daqueles limites de faturamento, tá? Facilitou a baixa. É uma ideia bastante válida, né? Facilitar a baixa da empresa. A gente sabe que quando tem débitos é muito complicado a gente baixar. Então a Lei Complementar 123, em se tratando de ME e EPP, facilitou a baixa. Com uma contrapartida. Você vai levar os débitos tributários para casa. Vai baixar o contrato, mas vai levar consigo os débitos tributários. É uma hipótese de transferência da responsabilidade por lei complementar. Então aqui está cumprido o requisito da lei formalmente complementar, tá? Para tratar de crédito tributário. Tá? Então aqui não temos inconstitucionalidade, nós temos uma hipótese legal em lei complementar fixando a transferência já diretamente à pessoa dos sócios que baixa. Sim, se a empresa já foi baixada, sim, pode ser ajuizada a execução diretamente contra os sócios. Esse aqui é um ponto bem legal. A gente fechou essa diferenciação da dissolução irregular, dissolução regular, 135 e a Lei Complementar 123, tá? Então nós temos aqui, fechamos essas exceções, temos outras situações ainda no Código Civil, na Lei das Sociedades Anônimas, mas aqui a gente não tem tanto tempo, vamos centrar no que interessa. A gente ainda tem a situação, tá, da execução fiscal ser proposta diretamente contra o responsável. A gente falou do redirecionamento, que é a execução está caminhando para cá. Agora eu vou dar uma guinada, eu vou atravessar uma petição e vou tomar um outro rumo. Por dissolução irregular, por ato abusivo, por ato ilícito, por arquivamento da empresa lá, ME e EPP. Né? Nós temos um redirecionamento, mas nós temos a possibilidade de uma execução direta contra os sócios. Isso tanto pode se dar com base na própria lei de execuções, vocês podem consultar na nossa lei de execuções, no artigo 4º, nós temos aqui, ó, que a execução fiscal pode ser promovida contra o devedor, claro, aí tem o fiador, o espólio, a massa, o responsável. Tá? O responsável. Então a execução fiscal pode ser promovida diretamente contra o responsável. A gente não precisa ter uma etapa obrigatória, como a gente comentou mais cedo. Eu tenho que citar a devedora obrigatoriamente, a devedora original obrigatoriamente. Eu posso ter uma execução direta contra o responsável. Tá? Claro, desde que tenhamos aqui um pedido, uma causa de pedir para isso. Ou, com base no entendimento do STJ, nós tenhamos a situação em que este codevedor, este responsável, este devedor solidário, já esteja assim referido na certidão de dívida ativa. Isso aqui é uma tragédia. Eu ainda não me conformei com esse pensamento, por isso que aqui eu me sinto à vontade para poder criticar. Mas lá na via jurisdicional eu sou obrigado a seguir os posicionamentos, especialmente os repetitivos, do STJ. Mas isso aqui é errado. É a situação em que o fisco inscreve em dívida ativa, sem maiores controles e fiscalização e pesquisa e contraditório e devido processo legal, o nome daquele que figura como administrador na inscrição da devedora no CNPJ. Isso aqui é uma tragédia. A empresa vai lá se cadastrar no CNPJ, porque o CNPJ é um cadastro, não é certidão de nascimento de nada, vai se inscrever lá no CNPJ e aí lá tem uma necessidade de indicar quem é que assina pela empresa, qual é o administrador, qual é o sócio gerente na nomenclatura antiga. E vai lá, o João das Couves é o administrador. E aí vem o fisco, bacana, o João das Couves é o administrador, então nós vamos, quando houver um débito tributário contra a empresa ABC Metalúrgica, nós vamos colocar o João das Couves como codevedor, afinal de contas ele é o administrador. Tá?
ele administra no tempo da inscrição lá no CNPJ. Não quer dizer que hoje ele seja. Ele pode ter saído ontem da empresa, pode ter morrido, pode ter cedido suas cotas, ele pode ter feito cisão parcial da sociedade, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas ele saiu da sociedade, ele estava lá no momento da inscrição no CNPJ, ele pode ter saído, mas por uma técnica de efetivação da execução, vou somar mais um patrimônio. Isso é solidariedade tributária, né? Que bebeu da fonte da solidariedade lá do direito privado. Então nós temos a conjugação de um segundo patrimônio. Vocês não acham que é melhor ter mais um patrimônio para resolver a obrigação? É melhor, né? Ter mais gente, ter mais dinheiro, mais patrimônios, mais gente para chatear. É muito melhor. E aí vem o STJ. Se tá na CDA, tem presunção de liquidez, certeza. Tá na CDA, mas tá na CDA sem que tenha sido apurada a responsabilidade tributária, tá? Então nós temos um direcionamento da execução contra este codevedor de forma originária, de forma inicial da execução, e aí nós teremos uma citação concomitante, tanto da devedora, da contribuinte, quanto deste sócio que figura como codevedor solidário na CDA. Eu não consigo me conformar com isso, eu acho errado. E mais do que isso, a gente vai ter uma outra aula sobre defesa, tá? Mas mais do que isso tudo, ainda o STJ diz que este codevedor não tem exceção de pré-executividade para discutir, para atacar esta situação. Ele precisa, diz o STJ, ele precisa discutir isso em embargo, mas vê a tragédia disso, ele precisa garantir o juízo, né? Ter bens penhorados ou depositar ou contratar um seguro-fiança, um seguro-garantia, uma carta de fiança ou um seguro-garantia, né? Depositar, ter bens penhorados para opor embargos ou discutir numa ação ordinária exposto à execução ainda, tá? Ele precisa discutir isso numa ação de conhecimento, uma ação em que se permita a produção probatória, tá? É uma tragédia, não consigo me conformar com isso, mas é possível que nós tenhamos uma execução dirigida, não redirecionada, mas dirigida originariamente contra um codevedor ou contra uma pessoa que foi associada, né, na CDA como responsável tributário. A lei das execuções permite isso, mas está em descompasso com o devido processo administrativo que também se aplica na seara tributária. Tá, pessoal? Isso aqui é bem importante. Isso aqui me emociona, esse assunto aí. Tá, mas vamos adiante. Sucessão tributária. Mais alguns alertas, ajustes aqui. A gente já está quase com 1 hora de live, mas mais uns ajustes bem importantes, tá? Com relação à sucessão tributária, que também é bastante frequente na situação das execuções fiscais. Por quê? Vem lá o fisco e percebe que aquela loja de tintas que estava estabelecida naquele endereço, né, não está mais funcionando naquele endereço. Mas naquele endereço funciona uma ferragem. Ou funciona uma loja de materiais para arquitetura. Ou funciona uma outra casa de tintas. Ou funciona, sei lá, um outro tipo de coisa parecida, tá? Material de construção, alguma coisa assim. Material de construção é um bom exemplo. E aí ele vai lá, aqui nós temos sucessão tributária, porque a contribuinte não está mais operando e nós temos uma pessoa jurídica que adquiriu, né, da devedora aquele estabelecimento comercial onde funcionava a devedora. E vem essa alegação. Tá? Vem essa alegação. E aí? Me digam aí enquanto eu tomo um golinho d'água. Existe sucessão tributária pela mera sucessão espacial de uma outra empresa que exerce a mesma ou uma outra atividade parecida com a da devedora? Existe sucessão tributária aí? Ou não? Arrisquem os seus palpites. Eu sou meio falante, eu vou falando, me emociono. De repente começa a faltar a voz. Me digam aí, existe sucessão tributária pela mera circunstância em que
uma outra empresa se instala no mesmo local da devedora original para exercer uma atividade parecida ou a mesma. Existe sucessão tributária. Estou vendo que tudo é possível. Papel aceita tudo, né, Keila? Infelizmente. Somente se os sócios forem os mesmos da antiga empresa. Olha só. A sucessão tributária pressupõe aquilo que a gente vem lá do direito privado, direito civil, Código de 2002, que é vamos nos socorrer da teoria do estabelecimento. O estabelecimento, que é o que está previsto aqui no CTN, tá? O estabelecimento comercial, 133 do CTN, estabelecimento, estou lendo aqui. O estabelecimento é um complexo de bens organizado para que a empresa exerça a atividade econômica organizada, né, tal qual está previsto lá como a teoria da empresa, né? Então, o estabelecimento é um complexo de bens organizado para que a empresa exerça aquela atividade econômica para circulação e produção de bens ou de serviços, tá? Tudo depende. Carolina arriscou que sim. Olha só, eu arrisco que não, tá? E na minha modesta opinião, nós teremos sucessão tributária, tá? Para estes fins do 133, não quando é meramente uma nova empresa no mesmo local. Vamos imaginar um restaurante. Numa esquina da cidade de vocês tem um restaurante, tá? Restaurante que serve almoço lá de segunda a sexta. Quebrou o restaurante. Passa um tempo. Qual é a vocação daquele lugar? Uma casa de festas? Talvez até possa ser. Ou uma loja de carros? Provavelmente não. Tá? Mas a vocação daquele lugar é para ser restaurante. O público, o costume, o local. E aí se instala um restaurante depois. Um outro restaurante. Uma outra pessoa jurídica. Outros sócios. Outro tudo. Mas é um restaurante naquele mesmo local. Tem sucessão tributária? Na minha opinião, não. Porque vai haver sucessão tributária quando houver, lá à luz do Código Civil, a aquisição do estabelecimento enquanto organização. Tá? Enquanto organização. Se eu compro aquela organização, aquele método de funcionamento, antes era um buffet, agora é um restaurante à la carte. Antes era um restaurante vegetariano, agora é uma churrascaria. Agora tem uma churrascaria que em Porto Alegre foi convertida em churrascaria vegetariana. Ainda não fui para experimentar. Não sou vegetariano, mas estou curioso para experimentar. Então, era churrascaria e virou vegetariano. Né? Ou era qualquer coisa do tipo assim. Houve aquisição da própria organização? Não. Não houve aquisição da organização. A organização é outra. Tá? O modo de funcionar é outro. Talvez até o público realmente seja diferente. Tá? Nessas situações nós não temos sucessão tributária, na minha modesta opinião. Quando existe sucessão tributária na prática, como funciona na execução fiscal? Aqui já correu o comentário, mas o colega falou o seguinte: quando os sócios forem os mesmos, a gente vai somar. O endereço é o mesmo. O objeto, o propósito das duas sociedades é o mesmo, tá? Ou muito parecido. Ali tem indústria, comércio, no outro é comércio, tá? Coisa parecida assim, desse tipo, semelhante desse tipo. Comércio de materiais de informática e papelaria. O outro lá é só comércio de materiais de informática e acessórios. Então fica uma coisa assim meio nebulosa. Mesmos sócios, mesmo propósito, mesmo endereço. Né? E se houver algum outro tipo de elemento que, vamos dizer assim, dê uma entonação de que há sim uma assunção daquele modelo de negócio, tá? Sucessão tributária, tá? Então, mesma atividade, mesmo local, muitas vezes com sócios parecidos, às vezes tem um sócio remanescente da devedora original, o filho do sócio remanescente da devedora original, lá tem uma loja de ferragens e ali agora tem uma casa de tintas.
Ah, pode ter sucessão tributária? Sim, o sócio antigo continuou, a clientela ele foi mantendo, às vezes até com o nome, fantasia ou o título do estabelecimento, OK Ferragens, é um caso lá da minha cidade. OK Ferragens, que o OK era as siglas, não de OK de correto, era a sigla do falecido dono daquela casa de ferragens, que era um germano, um alemão, descendente de alemães ou era alemão mesmo. Então lá tinha, era OK, eram as iniciais do próprio nome dele. Então OK Ferragens levava a crer que era a continuação da própria loja daquele senhor, já falecido há muitos anos, e nem essa empresa existe mais, nem a sucessora existe mais. Mas é um caso que eu passei na frente, isso aqui parece ser um caso de sucessão tributária. Então a gente tem que ter uma reunião de elementos, de pressupostos, para que a gente possa dizer que tem sucessão tributária. Não é porque aqui era um hospital e agora é um hospital, né, que vai ter sucessão tributária, tá? Quando é da mesma família, atividade parecida, consideram que nestas situações sim, tá? Quando tem essa continuidade, é a empresa, vamos dizer assim, a empresa enquanto atividade econômica organizada, assim prevista lá no Código Civil, a empresa enquanto atividade econômica organizada, esta empresa, esta atividade, ela permanece ao longo do tempo. Ela não teve cessação, ela não teve quebra, ela não teve transferência para um outro lugar, ela continuou, a atividade econômica organizada continuou sempre naquele mesmo local, foi se trocando a veste jurídica. Um novo contrato social, uma nova sociedade, o filho do sócio falecido ingressou na sociedade com o sócio remanescente ou coisa parecida. Nessas situações, sim, haveria sucessão tributária, que é, vamos dizer assim, uma casuística muito frequente no nosso cotidiano. O que mais? Para encaminhar, assim, já passei de uma hora, eu não consigo cumprir prazo, né? Não consigo cumprir. Me desculpem os neófitos aqui, eu sempre falo muito, eu quero dar uma densidade de conteúdo, mas eu quero deixar dois alertas, tá? 2 alertas com relação ainda à nossa temática. E no caso de arrendamento empresarial. Ana Cristina, me manda por direct ali a dúvida para eu entender melhor. Eu quero só trabalhar os outros 2 assuntos que eu anunciei, que é da falência do grupo econômico, tá? Para a gente completar os 4 eixos principais do redirecionamento da execução fiscal. Fora essas situações de CDA, né? E aí por aí vai. No caso da falência, vai haver o redirecionamento contra os administradores da devedora falida, caso exista no relatório do síndico, do administrador judicial, né, ou na sentença lá de encerramento da falência, ou na decisão da quebra, né, elementos assim, uma perícia feita lá nos livros, lá na falência, né, documentos, coisas que de pronto o credor fazendário possa reunir lá do juízo falimentar, que atestem, por sua vez, a ocorrência de indícios de crimes falimentares, né, de confusão patrimonial dentre a empresa e seus sócios, né, subtração de bens sociais pelos sócios, problemas de escrita, sonegação fiscal, tá? Enfim, ilícitos variados praticados pelos administradores, né, que foram constatados lá na falência, nestas situações, quando nós tivermos elementos suficientes, né, documentados lá no juízo falimentar, nós podemos cogitar de um redirecionamento contra os sócios da empresa falida, agora aqui na execução fiscal. Isso sim é possível, tá? Mas vai sempre ser pautado, né? O guia vai ser a documentação que eventualmente suporte, né, a prática de atos ilícitos pelos administradores, certo? Via de regra, acontece também situações em que aqueles administradores ou têm a sentença absolutória de crime falimentar lá no juízo da falência,
ou consegue outro tipo de benefício lá na falência que possa eventualmente repercutir na execução fiscal. São situações ainda que podem afetar o curso de execução contra os sócios da falida, tá? E por fim, não posso deixar de falar do grupo econômico. Gente, as empresas formam um grupo econômico, gostam de se dizer dessa forma no mercado, eu acho que é bacana falar. Aqui em Porto Alegre tinha um caso que circulou nos jornais, M Group. Então, M Grupo era bacana anunciar, né? E foi um baita de um caso de fraude de acordo que eu acompanhei nos jornais, tá? Acompanhei meramente pela imprensa. Quando as empresas formam um grupo, existe corresponsabilidade tributária entre as empresas que integram o grupo? Via de regra, não. Não existe solidariedade tributária pela mera pertença a um grupo econômico, tá? Não existe. A mera existência de um grupo econômico não é ato ilícito e está hoje isso posto claramente no nosso Código Civil, tá bom? Então não é solidariedade tributária pela mera existência de grupo econômico. Ah, Thiago, mas a Lei de Custeio da Previdência, o artigo 30, inciso 9º, 10º, fala que são devedores solidários os componentes do grupo econômico. Esta lei é uma lei ordinária que não atende o requisito da lei complementar para se tratar de crédito tributário. O Supremo reiteradamente vem julgando, dizendo que as extensões da responsabilidade tributária por lei ordinária violam a Constituição, o 146, 3b, tá bom? Então, lei ordinária não pode. Então, mesmo que a lei ordinária venha trazendo essa responsabilidade solidária, não é essa responsabilidade solidária, isso é inconstitucional. Quando existe responsabilidade tributária do grupo econômico, até tem uma live com meu amigo Norton aqui, né, no Instagram, ele lançou um livro sobre esse ponto que eu recomendo. Cadê o livro dele? Agora não estou... Devia ter deixado ele pertinho de mim aqui. Tá... Não é esse. Aqui. O livro é esse aqui, ó. É Dalmedina, tá? Faz um inventário completo de toda a jurisprudência do STJ a respeito da responsabilidade tributária dos grupos econômicos. Tá? Alguém me perguntou no privado esses tempos, eu recomendo esse livro, e além disso, meu outro colega do Marcel Citro, é a tese de doutorado também, é sobre a responsabilidade tributária dos grupos econômicos. Eu não lembro exatamente o título, não está comigo aqui agora. Bom, e aí então, a possibilidade de responsabilidade tributária das empresas que compõem o grupo em caso de abuso da personalidade jurídica. Tiago, abuso da personalidade jurídica, eu lembro que o artigo 133 do CPC exige o IDPJ. Sim, na minha modesta opinião, é necessário o IDPJ para que nós tenhamos um redirecionamento da execução fiscal contra as empresas que integrem o grupo econômico. E no IDPJ, evidentemente, tem que ficar demonstrado que existem atos abusivos, assim qualificados como aquelas situações em que existe uma superposição de atos de administração, um cara que manda em todas as empresas, ou um mesmo grupo societário comanda todas as empresas, uma mesma família, por exemplo. Existe uma certa confusão patrimonial entre as empresas, tá? Um bem de uma é usado por outra. Quando a terceira vende, quem usa o dinheiro é a primeira. A segunda paga débitos à terceira. A terceira empresta dinheiro para a primeira, que por sua vez paga não para a terceira, mas paga para a segunda. Atos de confusão patrimonial, ou seja, não se sabe bem quem tem o que ou o que é de quem. Ficou meio estranho falar isso, né? Mas enfim, tem uma confusão, uma mistura, a gente não sabe mais o que é de cada uma das empresas.
além da confusão patrimonial, além da superposição de gestão, nós temos outros elementos ainda a ver com a própria organização, o funcionamento. Às vezes elas são empresas que funcionam exatamente para o mesmo propósito, ou uma é empresa caixa e a outra é a empresa que mantém os seus débitos, ou uma empresa está cheia de débitos, elas vão minguando a atividade, passam a empresa para um escritóriozinho lá na periferia, ou passam para um empregado assumir lá a composição societária da empresa, transformam numa outra sociedade e ir lá para limpar o seu balanço. São situações em que vai haver verdadeiramente um abuso da personalidade jurídica. Por quê? E é para a gente encerrar a nossa conversa. O ordenamento diz o seguinte: o ordenamento, o direito societário, o Código Civil vira para ti e está dizendo o seguinte: cara, tu quer ter os benefícios da separação patrimonial? Tu quer ter os benefícios da limitação da responsabilidade? Tu quer ter os benefícios da autonomia e da titularidade processual? São atributos da personalidade jurídica. Tu quer ter esses benefícios? São muito legais. E aí você vai dizer, sim, eu tô afim disso aí. Isso aí é legal, porque limita a minha responsabilidade. Eu não posso apostar todo o meu patrimônio, o futuro das minhas crianças, todas as minhas economias e eventualmente ser responsabilizado por algum débito que extrapole o quanto eu posso investir. Então eu quero limitar, eu quero botar um freio, eu quero ter um muro. Daqui você não passa, tá? Olha, isso aí me interessa. E o ordenamento, então tá beleza. Pega isso aqui, faz o que tu quiser, mas respeita as regras do jogo. Agora, se você usar o que eu estou te dando para outros fins, para outros propósitos, para propósitos que eu não estou compactuando, o que eu estou compactuando é o seguinte: o que o ordenamento está dizendo? Eu vou te dar os benefícios da limitação da responsabilidade, tá? Vou te dar, desde que tu cumpra tudo bonitinho. Tu não fique misturando as personalidades jurídicas, não fique fugindo com patrimônio, não fique misturando, não fique tentando meramente prejudicar os credores. Todas essas situações são situações de abuso da personalidade jurídica, são situações ilícitas. O ato abusivo é um ato ilícito. E isso gera a responsabilidade solidária daqueles que praticaram todos esses atos em detrimento do credor fazendário. Tudo isso, na minha modesta opinião, precisa ser analisado com direito de defesa em um IDPJ. O IDPJ, presente esses pressupostos, vai ser analisado em autos apartados por uma decisão interlocutória e o juiz vai dizer, olha, o João das Couves aqui é responsável por abuso da personalidade jurídica da empresa ABC Metalúrgica. E aí eu vou reconhecer o abuso e ele vai ser incluído no polo passivo da execução. E, inclusive, eu já posso aplicar até mesmo uma medida acautelatória, se for o caso for requerido pela fazenda, tá? Pelo credor. Então, são situações abusivas que não dispensam a instauração do IDPJ, porque isso, de acordo com uma vertente de interpretação do STJ, é o que melhor respeita o devido processo legal. Certo, meus amigos? Com isso, em rápidas palavras, extrapolando o nosso horário, falei os 4 eixos principais da responsabilidade do redirecionamento, sucessão tributária, né? E ainda mais, eu deixei de falar alguns tópicos aqui peculiares de outras passagens, mas eu faço uns stories para responder outras dúvidas que agora eu lembrei que eu não consegui responder todas, tá? Agora é uma hora assim, ó, faz um print da tela aí, tá? Quem acompanhou aqui, agradeço demais estar comigo em toda essa conversa. Faz um print da tela, me marca e me posta nos teus stories, marca aqui o Execução Fiscal em Curso, que eu reposto com todo gosto, tá bom, pessoal? Faz esse... parabéns pela aula, muito legal, assistirei todas. E quarta-feira que vem, nosso compromisso marcado 19h47 para tratarmos do importantíssimo assunto da defesa na execução fiscal. Tá? Vamos sair do óbvio, vamos sair do trivial, vamos sair do manual, vamos além, vamos desafiar os limites dos nossos conhecimentos, realmente vamos explodir a cabeça com novas informações. Faz um print da tela aí,
me posta aí nos stories, me marca o nosso perfil aqui, o Execução Fiscal em Curso, que eu reposto. E aí, pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira, 19h47, para falarmos da defesa. E além disso, fiquem ligados para as nossas novas novidades, tá? Novas novidades que vamos fazer aqui pelo Execução Fiscal em Curso. Parabéns, excelente aula, muito obrigado por toda a explanação. Show, Adriano, muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Vamos encerrando por aqui e até uma próxima, certo, pessoal? Valeu, tchau, tchau.